Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma aula do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. São 20 horas, 31 virou agora, dia 3 de maio de 2021. É um prazer estar com vocês novamente, sob a proteção do Cristo, a quem rogamos inspiração, bastante serenidade para o nosso estudo de hoje, que abra a nossa mente, para a gente aprender bastante. Tá bom? Sejam bem-vindos novamente. Vamos iniciar então. Hoje somos só 5 por enquanto, mas temos que tocar o bonde adiante, não é? É isso? Então vamos lá. Nosso objetivo hoje é lei natural, e o bem e o mal. Algo bem básico, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a gente entender essas características bem importantes aí para nós. A lei é uma norma, é um preceito, é um conceito, é um princípio que regula as nossas relações em sociedade, No caso nosso aqui, nós temos no Brasil a Constituição e diversas outras leis, Mas a lei moral, as leis morais que nós vamos começar a tratar hoje são as leis divinas. E do ponto de vista filosófico, elas têm o condão de conduzir a nossa vida, conduzir o nosso dia a dia. Deixa eu ver o chat se já tem uma questão aqui. Vamos lá, gente, mandem questões para mim aí, por gentileza, tá? A lei natural, a Evelyn muito claramente explicou para nós que é a lei de Deus. Então, a lei divina é a lei natural. É essa que rege todos os corpos celestes, toda a nossa vida na Terra, toda a vida em todos os planetas, em todo o universo, todo ele é regido, o universo todo, por leis naturais, leis divinas, que regulam todo o seu funcionamento. Vocês já chegaram a imaginar esses infinitos astros girando aí ao redor de um Sol ou de outro? Eles não se chocam, não existe uma colisão. O nosso sistema aqui, por exemplo, solar, o planeta Terra, ele gira sincronizadamente com os outros planetas. Outro dia nós tivemos um alinhamento dos planetas do nosso sistema solar, foi bacana, não sei se vocês acompanharam. Eles, numa determinada altura, se alinham, ficam todos numa linhazinha reta. Então é interessante a gente entender que isso tudo é regido por uma engenharia altamente superior, extremamente especializada, e essa é a lei divina, é a lei natural. Então ela rege tudo, tudo, e todos. E a gente só é feliz quando a gente se enquadra nessa lei. Quando a gente afasta dela, a gente sofre. Então é muito importante que a gente se lembre disso, que essas leis morais, que são as leis naturais, e que são as leis divinas, que é tudo a mesma coisa, elas são divididas em dois tipos, que são as leis físicas, essas que a gente estuda na escola, ciência, propriamente dita, que a gente estuda o funcionamento, magnetismo e tudo mais, e temos as leis morais, essas que são o objeto do nosso estudo de hoje, que regula as nossas relações com o Criador, com os nossos semelhantes, as regras de vida, de evolução, de bem, da alma e tudo mais. Tanto na nossa vida física quanto na nossa vida espiritual, as leis morais regem a tudo, tá? Porque, vamos nos lembrar, na vida espiritual, as leis físicas do planeta não servem muito para nós, tá? Efetivamente. Aí nós temos outras regras que estão lá na vida espiritual, na erraticidade, que é onde a gente vai viver assim que a gente desencarna, tá bom? Mais gente chegando aqui, só um minuto. Paulo da Quintana, seja bem-vindo. Gente, então é o seguinte, essas leis morais, elas não estão escritas a não ser na nossa consciência. A doutrina espírita fez um baita de um apanhado delas para nós, mas todos nós temos intrínseco em cada um de nós essas leis morais. Fazem parte de nós. Elas estão dentro de nós, na nossa consciência, o que nos leva a entender quando fazemos algo de errado. Então, quando a gente erra de alguma forma, a gente sabe que errou. No fundo, a gente sabe que fez algo que não estava de acordo. Então, é importante a gente se lembrar disso. Nem todos nós a conhecemos, mas temos condições de conhecer a lei. Às vezes, a gente se esquece, como a Evelyn frisou isso muito. Elas já estão dentro de nós, mas por uma razão qualquer, por opções que a gente tomou, a gente se afastou delas e se esqueceu temporariamente delas.
tá certo? Então é necessário que a gente passe aí uma adaptação, tome um choque, vamos dizer assim, um susto, algo para que a gente se lembre, né? Então é importante a gente se lembrar. Hoje eu vi escrito, uma pessoa fez um comentário muito interessante dizendo que a pessoa é ateia até que o avião tenha uma pane. Então aí é importante a gente se lembrar que a gente fica como ateu, até que algo aconteça e a gente tem que falar, ai meu Deus do céu, me ajude. Né? Então, é interessante a gente se lembrar disso, tá bom? A gente ainda não compreende completamente essas leis, tá? Mas vamos compreender sim, porque é a lei de progresso. Né? O progresso é que vai fazer com que a gente compreenda paulatinamente tudo que Deus espera de nós, tá certo? Então, essa lei divina que está aí esculpida dentro de nós, a doutrina dividiu para um estudo didático em 10 leis, tá? Que a gente estuda no EJE, a partir de agora, no final, né, desta fase, e na fase 2, que é o segundo livro, né? Então, é importante a gente se lembrar o seguinte: as leis morais são a lei de adoração, a lei de trabalho, de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição também, tá? Nós vamos ver logo adiante. Lei de sociedade, a lei de progresso, que é extremamente importante. Lei de igualdade, de liberdade. Deixa eu permitir a entrada de mais um aqui. Especialmente a lei de justiça, de amor e de caridade. Esta, sim, é a síntese de todas. A mais importante delas e a que a gente tem que praticar efetivamente no nosso dia a dia. Isso é muito importante, tá bom? Porque ela, além de ser a aglutinação de todas as outras, ela nos possibilita um grande avanço mais rápido, porque nós vamos ter amor, nós vamos ter caridade e nós vamos ter justiça. Então, na dúvida sobre a aplicação das outras leis, na dúvida sobre o comportamento que você deve ter em relação às outras leis, aplique essa, tá? Justiça, amor e caridade, a gente não erra. Aplicando esse caminho, a gente realmente não erra, tá certo? Então, cabe a nós desvendar essas leis no nosso dia a dia. Encontrar nas atitudes do dia a dia onde aplicarmos essas leis, que nós vamos estudar detidamente mais adiante e depois no tomo 2 do ESD, tá certo? Não se preocupem com isso não, tá? Mas é importante a gente ir praticando, a gente ir descobrindo onde nós vamos encontrar e onde nós vamos praticar melhor essa lei, tá? A partir do momento que ela vai, essas leis morais vão entrando dentro da gente, a gente começa a praticar e se enquadrar nos princípios, nos pressupostos da lei divina, nós vamos sendo mais felizes, vamos melhorando, vamos crescendo, vamos tendo mais satisfação nas coisas que a gente faz, não importa o resultado, se a gente fez por bem, com coração, com justiça, com amor e com caridade, tudo passa a funcionar bem melhor, tá certo? Outra coisa importante, essas leis divinas, elas são imutáveis, tá? São eternas e imutáveis, ok? Porque nós temos aqui uns legisladores bem atrapalhados, né, no planeta nosso. E as leis divinas, elas não estão sujeitas a essas modificações que nós temos aqui. Então, aqui nós temos regras que vão sendo descumpridas, daí a pouco elas deixam de ser comuns, né? Então, é importante a gente se lembrar disso. A lei divina é eterna, é imutável e ela é obrigatória para todos nós. Nós temos que cumprir a regra que Deus deixou para nós, tá certo? E outra coisa, todas essas regras, elas foram exemplificadas por Jesus quando ele esteve por aqui, sem sombra de dúvida, tá? Então, o único que veio por aqui e praticou tudo sem defeito foi Jesus. Então, é muito importante fazer o bem, como ele ensinou para nós, e evitar o mal. Que nós também já vamos ver já a diferenciação do bem e do mal. Tá certo? Então, é importante a gente se lembrar do comportamento de Jesus, que veio aqui como exemplo, como modelo, como está lá no Livro dos Espíritos, a questão com a resposta mais curtinha de todas, o homem mais perfeito, o espírito mais perfeito que já passou pelo planeta, e a resposta foi Jesus. Então, é o guia, o modelo perfeito que encarna em si todas essas leis que a gente precisa seguir efetivamente. Tá certo? Então, nós não podemos nos esquecer, tá? Desse detalhe.
Um exemplo importante para que vocês se lembrem, quando a gente estuda na faculdade de Direito a lei e a moral, existe uma cena, uma imagem, que são dois círculos concêntricos. Então, existe um círculo menorzinho e um outro grandão, e esse menorzinho dentro dele se tocando aqui, né, concêntrico, aqui bem no cantinho, um outro círculo. Esse círculo menorzinho é a lei. O círculo grande é a moral. Porque a moral é muito maior do que a lei. Porque a lei é feita com defeitos, é feita pelos homens, pelos legisladores, que no nosso caso específico fazem as coisas em causa própria, né, para não serem pegos, para se esconder da justiça dos homens, se esquecendo que a justiça verdadeira é a de Deus. Já a moral não. A moral é muito mais abrangente, é muito maior do que a lei em si. Por isso que a lei divina, como leis morais, como leis naturais, é assim conceituada, porque ela é extremamente abrangente, toma conta de tudo, cuida de tudo, tá? E a gente entrando com essas leis no nosso coração, trazendo isso para dentro, a nossa caminhada fica mais fácil rumo à imortalidade. Olha que bacana. Moral é a regra da boa conduta. E, portanto, a distinção entre o bem e o mal. Então, na hora que você vai agir, você leva em consideração as leis que estão aí à nossa disposição, as leis morais que estão no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e aí sim, dentro daquele proceder, você vai errar menos, até que você acerte sempre, não é? Que o nosso objetivo é acertar, é estar sempre de acordo com a lei de Deus, e esses princípios de ordem ético-moral são universais. Você vai aprender eles aqui e vai praticá-los lá na Europa, lá onde você for viajar, ou mudar, ou morar aqui dentro do nosso planeta Terra, ou nas outras encarnações. Porque o aprendizado a gente leva, não é? A gente não leva bens físicos, mas o aprendizado a gente carrega. A partir do momento que a gente internalizou as leis morais, a moral cristã, que Jesus ensinou para nós, nós vamos carregar isso conosco, para onde nós estivermos, tá certo? Lembrando que um guia especial para a gente saber as ações é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o aspecto moral, o ensino moral do Cristo, que foi filtrado pelos Espíritos e codificado por Kardec para nós. Tá? Então não podemos deixar de praticar a leitura, o estudo desse livro tão especial, tá certo? Outra coisa muito importante, distinguir o bem do mal. A regra simples, mais objetiva que a gente pode encontrar é o seguinte: o bem é tudo que está de acordo com essa lei de Deus. E o mal é tudo que se afasta dela. Então a gente costuma dizer que o mal é a ausência de bem. Então é importante a gente se lembrar disso. Então, quanto mais a gente estiver disposto a praticar o bem, mais livre a gente vai estar. Tá certo? A prática do bem, ela nos livra de muitas coisas. E o mal, ao contrário, ele nos torna escravos. Porque você praticando o mal, você cometeu uma falta e vai ter que acertar aquela falta, vai ter que expiar aquela falta um dia. E com aquela pessoa com quem você praticou o mal, você prejudicou, você passa a ter uma dívida para acertar com ela. Então você fica escravo desses vícios, desses erros, até que você acerte aquilo lá e conserte, né, efetivamente o que você fez de errado. Porque a lei humana, ela nem sempre pune os culpados. Mas a lei divina, a lei moral, ela é implacável. Porque ela está dentro da nossa consciência. Você vai passar em branco nessa vida, mas na outra, ou na outra, ou na outra, você vai ter que acertar. Porque a consciência vai te cobrar. Então não existe um juiz lá que vai botar você numa cadeia e fechar a porta. Não. Mas a sua consciência vai te cobrar que você errou. E essa consciência é implacável. Ela não vai nos dar sossego até que a gente acerte as nossas contas com esses erros, esses equívocos que a gente cometeu por aí. Então, quando o homem toma consciência do que é o mal e começa a ver que poderia agir de uma outra maneira, isso está errado. Mas de que maneira eu posso agir para não fazer errado como eu estou vendo que está errado? Aí começa a nascer um homem novo, um novo proceder, um novo caminho, um novo rumo. Porque se você vê que está errado fazer aquilo, e aí você, já nesse ponto, toma consciência de que isso é ruim e existe um caminho bom.
Então aí você, caminhando para o lado do bem, da forma que você achar ali naquele momento, você já vai se afastando do mal. E aí aqui começa a caminhada de um homem novo, que tenta acertar, que vai pelo caminho certo. Deixa eu ver se tem o chat aqui, não tem nada. Estão entendendo, meus queridos? Então é importante a gente seguir aquela lei simples que Jesus passou para nós, para a gente fazer aos outros o que a gente queria que os outros fizessem a nós mesmos. E aí sim você não vai errar. Porque ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de que façam coisas erradas contra si próprio. Então é importante a gente se colocar no lugar do outro e pensar nisso. Pensem bem, se você não quer que te façam mal, não faça mal aos outros. Eu gosto de brincar muito o seguinte: se você não quer que alguém estacione o carro na porta da sua garagem para que quando você vá sair, você não tenha como sair, também não faça isso. Então é um exemplo grosseiro para a gente ter, assim, na nossa mente, uma imagem de uma coisa simples. Se você não gosta que roubem o seu dinheiro, não roube o dinheiro do outro. Não é verdade? Se você não gosta que batam na sua cara, não vá bater na cara dos outros. É simples assim. Então é muito importante que a gente tenha serenidade para a gente enfrentar essas dificuldades, que elas são realmente muito grandes e é muito difícil para a gente praticar isso. Tá? A gente tem que reconhecer a nossa dificuldade nesse sentido. Porque a origem de todo o mal é do homem. Deus não criou nada ruim. Deus não criou o mal. Então, quando a gente infringe a lei, quando a gente não cumpre a lei do amor, de justiça, de caridade, essas todas que a gente vai adiante estudando uma a uma, nós estamos violando os pilares da lei divina. E aí nós temos que acertar as contas com a lei divina. Então isso é que é importante, não nos envolver em sentimentos inferiores, em coisas ruins, que vão nos trazer para baixo, fazer com que a gente pratique injustiças, que a gente cause calamidades, enfermidades, né? Então, é muito importante que a gente se lembre disso, fazer ao outro o que a gente quer que seja feito a nós próprios. Aí, nesse sentido, nós vamos melhorar muito, vamos praticar ações corretas. Ainda erraremos umas, outras vezes, mas erraremos menos, ou pelo menos estaremos errando, tentando acertar. Tá bom? Então, isso é muito importante. Outra coisa que a Evelyn trouxe para nós é que de séculos e séculos antes de Jesus, a regra áurea já havia sido passada para nós através dos povos antigos. Deixa eu virar aqui para vocês. Olha só como o ensinamento de Jesus era complementar. Ele veio assentar toda a doutrina num ensinamento franco, limpo, fácil de ser praticado. Olha que negócio interessante. Os gregos diziam assim: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. É o que Jesus ensinou, não é? Os egípcios, mais antigos ainda: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Mesma coisa. Os hebreus, que são os antepassados dos judeus, diziam: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Então, olha que coisa bacana. E, enfim, os romanos. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmos. Cada um com o seu enfoque, cada um com o seu momento histórico, né? Mas todos eles trataram basicamente a mesma coisa. Faça ao outro o que você quer que lhe seja feito. Assim a gente não erra. A gente não vai incorrer nas mesmas falhas que a gente sempre cometeu. Da agora para frente, podemos melhorar. Porque desde a antiguidade, e olha que isso já tem aí quantos milhares de anos, né? Que a gente já recebeu essa regra de ouro. E nós que já estamos aqui nessa caminhada, mais ou menos identificados com essa lei simples e objetiva, vamos apanhando e vamos aprendendo e vamos errando, mas a gente vai indo, vai levando adiante isso. Tá certo? Como diz aqui o mestre, com o mestre, todavia, a regra é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou. Isso é que é o importante, porque ele provou para nós que é possível, com amor, com justiça, com caridade, levar as coisas adiante. Cuidar bem das coisas públicas, se a gente tem acesso a elas, cuidar bem das coisas nossas, cuidar dos outros. Isso é muito importante, a gente tem aprendido a fazer isso. A Casa Espírita está aí
como uma ferramenta excelente para a gente cuidar dos outros, aprender a exercitar a nossa fraternidade, a nossa caridade. Olha que ferramenta importante, não é verdade? Outra coisa, a lei natural, a lei divina, as leis morais, elas abrangem todas as circunstâncias da nossa vida, encarnar e desencarnar. Aqui no planeta ou em outros planetas. Enfim, todo o universo é abrangido pela mesma lei. É muito mais simples isso, né? A gente que estuda direito, quando você sai daqui e vai para um outro lugar, você já fica meio assim, porque a nossa lei brasileira é de um jeito, a lei dos outros países é diferente. Né? Aqui dentro do país mesmo é assim, quando você vai lidar com alguma coisa na esfera municipal, você tem que ir lá olhar a legislação daquele município, que pode ser diferente da legislação do município onde você está acostumado a trabalhar, e geralmente é. Agora, a lei divina é a mesma. Então, a gente vai aprender uma regra só. A gente vai exercitar, vai praticar, vai vivenciar uma regra só, porque ela é mais simples e mais objetiva para que a gente não erre. Aí, se você for reencarnar em outros planetas, em outros cantos aí, quaisquer que sejam do universo, tudo vai correr bem. Nós vamos estar bem lá em qualquer lugar. Tá certo? Vamos ver se tem mais alguém aqui. O bem é a sabedoria que vem do coração. É isso aí. Muito bacana, dona Eliane, é isso mesmo. Então, o que é o bem? É a gente seguir a regra de ouro que os espíritos já deixaram para nós. Já estamos aqui praticando essa regra, praticando essa lei de caridade, de fraternidade, né? A lei de amor, de caridade, de justiça. Então, é importante que a gente não deixe essa peteca cair, porque olha só que interessante, o bem é sempre o bem. E o mal é sempre o mal, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer posição que a gente esteja. A lei de Deus é a mesma, como eu acabei de dizer. Então, o que vai acontecer aí? Vai haver uma graduação, conforme o erro que a pessoa cometa, de acordo com o conhecimento que ela tem. Então, é aquela outra regrinha. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você sabe, e mesmo assim você errou conscientemente daquilo que você sabia. Então é pior uma pessoa instruída, uma pessoa que tem conhecimento, sabida do assunto, cometer uma injustiça, do que um selvagem que não conhece a regra, não conhece a lei, cometer uma atrocidade, porque aí ele agiu através dos seus instintos apenas, ele ainda não é uma pessoa instruída. Mas, ao contrário, quem conhece a lei, quem conhece a regra, tem que agir de forma melhor. É esperado que a gente tenha um comportamento melhor, porque a nós foi dado conhecer a lei. E a quem conhece a lei brasileira mesmo diz isso, que a gente não pode usar em nossa defesa argumentos que ignorávamos a lei. Não é lícito que você ignore a lei para depois dizer que não foi cumprida porque você não sabia. Não, a lei ela é pública, no caso da lei dos homens, né? Ela é publicada, então, a partir do momento que ela foi publicada, todos têm que saber. Aí você vai falar assim, eu não sabia que eu não podia ultrapassar na faixa contínua, mas está na lei, mas não sabia da lei. Fazer o quê, né? Você errou e vai ser multado, penalizado por isso. Já no nosso caso aqui, o selvagem não sabe disso. Não é? Então, o exemplo é bastante interessante para nós, para nosso... Opa, gente chegando aqui, para o nosso entendimento aqui do assunto. Né? Seguimos, irmão, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ainda não. Depois da dona Eliane, ninguém mais disse nada. Tá? Então, meus queridos, à medida que a gente evolui, tanto intelectualmente quanto moralmente, é importante que a gente compreenda melhor ainda essa lei natural, porque isso é fundamental. Você vai crescendo, as asas vão se abrindo, né? Uma asa moral, uma asa intelectual. Então, os nossos voos começam a ser mais altos e mais longe. Aí, o que vai acontecer? Você, com conhecimento moral, com conhecimento intelectual, vai ter plenas condições de interpretar a lei divina e praticar a lei divina, tá certo? Agora, para isso, são necessárias numerosas reencarnações. Muitas reencarnações. Nós ainda estamos em expiação e provas, então temos muito para a gente aprender até que a gente chegue lá nos mundos puros, na condição de espíritos puros e felizes. Aí sim, nós já estaremos, ao alcançarmos esse patamar, completamente cientes e praticantes da lei divina, da lei natural,
ou das leis morais, tá certo? Então é importante também a gente pontuar com vocês aqui o seguinte, que com o crescimento da tecnologia, né, da ciência, especialmente aí nas últimas décadas, né, a ciência se afastou bastante da religião, e isso é muito ruim, porque essas duas figuras são as duas expressões da lei natural, uma cuidando das leis físicas e a outra cuidando das leis morais. Então é necessário que a gente faça novamente a junção dessas personagens, ciência e religião, porque estão, inclusive, dentro da doutrina espírita, né? Nós temos um aspecto científico, um religioso e um filosófico dentro da nossa doutrina espírita. Só um minutinho. Então, como eu ia dizendo, é importante a gente desenvolver as faculdades intelectuais e aprimorar, ao mesmo tempo, as nossas percepções espirituais. Porque nós vamos aliar as duas regras, as leis físicas do planeta, que são necessárias, né, para a gente conhecer o funcionamento, mas não podemos esquecer do aspecto espiritual. Eles guardam íntimas e profundas relações, tá certo? Todo esse conjunto é regido pelas leis naturais. Aqui a gente cria normas, regras que são necessárias para a nossa convivência, para o nosso dia a dia, né? Mas tudo isso tem que ser enfeixado e amarrado na lei divina, na lei natural, que são as leis morais. Então essas duas expressões da nossa vida, elas têm que viver em harmonia, para que a harmonia universal aconteça. Nós não podemos nos afastar disso. Um homem de ciência, especificamente de ciência, não pode se afastar da religião. Ele pode até não achar, às vezes, uma lógica naquela religião que ele está praticando, mas ele pode procurar outra religião que possa servir mais à lógica científica que o seu raciocínio procura. Mas que ele vai encontrar uma religião que lhe sirva, vai. Tá certo? É muito importante isso, tá bom? O homem não pode alegar total desconhecimento das leis de Deus, porque todas elas estão gravadas dentro de todas as criaturas. Então a gente tem isso profundamente marcado dentro de nós. Tá? Isso está lá no fundo, garradinho lá, deixa eu ver se falaram alguma coisa, garradinho lá no nosso íntimo. Então a gente não pode alegar essa ignorância. Eu não estou vendo isso, eu não vi. Eu agi aqui porque a carne é fraca. Não, quem comanda é o espírito. Então, os desmandos a que a gente se entrega, os nossos abusos, expõem, não nos permitem tranquilizar, tá? Porque a lei está inscrita na nossa consciência. Então, quando a gente erra, a nossa consciência, não agora, talvez não daqui a um pouco tempo, mas logo ela vai nos cobrar. Ó, lembra? Você errou lá. Então, você tem que voltar para acertar aquela conta lá. Porque, às vezes, hoje você está tão envolvido naquilo ali e você não vai perceber o equívoco. Não vai perceber o erro. Mas aí, no momento certo, a consciência te cobra e você passa a perceber aquele mal-estar, aquele incômodo de você ter se equivocado, de você ter errado. E aí você vai puxar na memória e a consciência vai te mostrar que lá no fundo das suas lembranças você cometeu um erro e aquele erro está te puxando para trás, está te enraizando e você não consegue levantar voo. Por quê? Porque você tem que acertar aquela conta lá. Você errou contra a lei divina e precisa consertar. Certo, meus queridos? Outra coisa. Deus mandou aí, durante a nossa passagem aqui, né, a existência do planeta Terra, diversos mensageiros para trazer a lei para nós. À sua maneira, ao seu tempo, todos eles cumpriram a função, a missão de revelar aos homens a lei divina, começando lá em Moisés, que foi o primeiro, né, a trazer a legislação com as tábuas da lei, né, e os 10 mandamentos, e depois veio aí a passagem, depois dele veio o Cristo, né, para continuar a obra, exemplificar a obra, enfim, fazer a obra tomar corpo. Depois dele nós tivemos tantos mensageiros, Kardec, Chico, Madre Teresa, e, enfim. Então, muitos deles estão aqui, mensageiros do mundo maior, para nos dar a consciência de que nós temos que proceder melhor. Então, muito importante isso. Ó. Em termos de aprendizado espiritual, compreendemos que o entendimento das leis divinas passa por 3 períodos fundamentais. Moisés, que abriu o caminho, Jesus, que continuou a obra, e o Espiritismo, que vai concluir essa obra,
como que o Espiritismo vai concluir essa obra? O Espiritismo tem a chave para que a gente abra os mistérios que não foram compreendidos bem quando Jesus esteve aqui. Então, o que ele nos ensinou, ele avisou. Mais adiante virá um Consolador que vai completar o que eu estou dizendo para vocês. E é aí que entra a doutrina espírita, que veio completar para nós o ensinamento do Cristo. Então, sintetizando, quando Jesus aqui esteve, o ensinamento mais importante que ele deixou para nós, entre tantos exemplos, né, foi quando ele foi pressionado sobre a lei e sobre os profetas, e ele disse: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, desses dois mandamentos, como ele diz lá, dependem toda a lei e os profetas, sim, até hoje. E para sempre. Porque se a gente fizer isso, amando a Deus e amando o nosso próximo, nós vamos progredir. Porque esse é o caminho da nossa felicidade. Nós precisamos progredir assim. Progredir nesse caminhar. Tá certo? Tem também uma passagem que a Evelyn traz para nós. Alguma dúvida aí, gente, a respeito disso? Aqui, ó, Dona Eliane. Não é porque o cientista é pragmático em razão de estar sempre buscando comprovar ideias. Entendendo assim, não é isso que o afasta da religião, que preza pela essência do amor, é isso. Com certeza é isso. Porque tem uma passagem interessante de um jovem que entrou num vagão de trem e tinha um senhor lá, já idoso, ali, nos 70 anos, lendo um livro de capa preta. Aí o jovem prestou atenção e viu que ele estava lendo a Bíblia. Aí ele, muito assim, atrevidamente, né, naquele vigor de juventude, falou: mas o senhor acredita mesmo no que está escrito aí nesse livro? Ele falou: e por que não deveria acreditar? Não, o senhor devia conhecer mais a ciência, o que os nossos cientistas estão falando sobre Bíblia, sobre religião. Isso aí é uma balela, isso não funciona, isso não é uma coisa interessante, importante. E o senhor devia conhecer isso. Eu falei: mas como é que eu faço isso? Olha, eu vou descer agora, já na próxima estação, me dá o seu cartão que eu mando para o senhor pelo correio. Todos esses materiais, o senhor vai ver que isso que está escrito na Bíblia aí não tem sentido não, uma bobagem. Aí ele abriu o casaco, tirou do bolso de dentro do casaco um cartão e entregou para o jovem. E lá estava escrito Louis Pasteur, que era, na época, o chefe do departamento de pesquisa da grande universidade, né, onde ele trabalhava, e ele estava dizendo lá no cartão que um pouco de religião nos aproxima de Deus. Então é muito importante isso. Tá? Um pouco de ciência, perdão, nos aproxima de Deus. Então, conhecendo a ciência, sabendo que ela funciona com regras que não foram criadas pelo homem, porque as regras científicas elas estão sendo descobertas, mas elas não foram criadas pelo homem. O homem não criou o magnetismo, ele já existia. Ele apenas criou as regras para que aquilo, como que aquilo estava funcionando. Ele entendeu, melhor dizendo, como aquilo funcionava e criou regras. Mas ele já existia. Então a ciência ela está comprovando, está normatizando, está cuidando das coisas que Deus criou. O funcionamento foi Deus que criou. A ciência está normatizando algo a partir do momento em que ela aprende sobre aquilo lá. Então, não quer dizer que você, sendo um cientista, você vai ser, tem necessariamente que se afastar de Deus, não é isso, Dona Eliane? Então, o que é esse pragmatismo? Eles estão procurando ali uma regra para explicar tudo, mas eles não vão explicar Deus. Porque está lá no livro dos Espíritos dizendo que ainda falta sentido aos homens para que a gente consiga alcançar a essência divina. Então, vamos aprender a lei física, sim, vamos aprender as leis, o funcionamento, a ciência, a tecnologia, mas temos que aprender as leis morais, casar um assunto com o outro para que a gente consiga evolução, não é? Obrigado, Dona, perfeita colocação. Um exemplo só, né? Mas interessante a gente se lembrar disso. Por quê? Porque lá na passagem de Mateus, que a Evelyn deixa para nós aqui, aliás, de Tadeu, né, que era o discípulo que não conseguia compreender, não aprendia, não entendia, sofria muito com a cura dos endemoniados, que quando Jesus o fazia. Então aí ele questionou intimamente, por que então, se ele faz isso com tanta facilidade,
E a gente não consegue? Por que razão o mestre não transmitia automaticamente a todos eles o poder de expulsar os demônios? Já que ele fazia isso com tanta facilidade, né? E outra, se era tão fácil para ele a cura integral, por que motivo não provocava de uma vez a aproximação de todos esses ruins e curava todos eles de uma vez? Então é interessante o raciocínio para aquela época, né? Olha que coisa bacana. Aí Jesus explicou para ele que toda a criação é de Deus, inclusive os ruins, né? Que não foram criados maus, isso de forma alguma, caminharam para o caminho errado, foram dar lá na frente num caminho tortuoso, cheio de coisas ruins, mas são criados por Deus como os bons também, não é? Então, se hoje eles estão no caminho do mal, eles precisam ser resgatados e levados para o caminho do bem, não é isso? Que sempre é melhor construir. Muito, 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 muito importante. E outra coisa que ele orientou, para que a gente se capacitasse, no caso, o exemplo que ele deu a Mateus. Alcance capacitação de que ninguém pode dar a outrem aquilo que não tem. Então é isso que é importante. Então ele chegava lá e conversar com os espíritos que estavam atrapalhando aquela pessoa, mas ele não tinha naquele momento capacidade intelectual e nem moral para chegar e afrontar aquele espírito endemoniador que estava ali atrapalhando a pessoa. Então pensem bem, você vai chegar para enfrentar uma reunião mediúnica, por exemplo, você tem que estar preparado. Porque ninguém vai dar o que não tem. Então, se você não tem condição, você não vai dar muito certo naquele trabalho que você vai fazer. Né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, que a gente tem que se capacitar, a gente tem que trabalhar por nós, cuidar de nós e trabalhar pelo próximo, amar o próximo para que a gente melhore bastante. Tá bem? Porque não basta ensinar o caminho, é indispensável que a gente pratique, que a gente edifique em cada um de nós uma fortaleza luminosa, porque a hora que você chega, Jesus era assim, onde ele chegava, ele tinha ascendência moral sobre todos que estavam por ali, inclusive os espíritos. Então, quando ele chegava, encarava o espírito ali, estava obsediando aquela pessoa, mandava que ele saía, porque ele não tinha condições de suportar a força moral que Jesus tinha. Então, se a gente criar dentro de nós essa força moral, esse amor profundo, a gente vai conseguir. Porque ele agia com a força moral, Jesus chegava com aquela imposição moral que ele tinha, mas sempre amorosamente. Então ele mandava que a pessoa saísse e ele saía. Porque ele sabia que com o amor de Jesus e a força que ele tinha, magnética e especialmente a sua ascendência moral, eles não iam ter como resistir. Então é necessário que a gente se lembre disso, é importante a gente se lembrar que a gente precisa construir dentro de nós essa luz, essa fortaleza luminosa a que ele se refere, a termos condição de exercer melhor a nossa função na casa espírita, na vida, no lar, em todas as nossas outras atribuições. Tá bom? Umas dicas que ela passa para nós aqui: transformar tempestades do mal em atitudes do bem. Vocês viram lá que coisa bacana? Ela passou algumas coisas aqui. Vigiar os pensamentos. Essencial. Essencial. Porque a gente às vezes pensa errado e atrai coisas erradas, não é? Oração sincera, profunda. Quantos de nós estão esquecendo de rezar, né? Nós temos que rezar a todo instante, ok? A prática do bem e da caridade. Essa nós já estamos tentando fazer aí nas casas nossas, né? Com os nossos assistidos, né? E tudo mais. Então, vamos intensificar a prática do bem, a prática da caridade. Outra coisa importantíssima, e eu tenho visto isso rolando muito aí nas redes sociais, eu tenho dado muita atenção a isso: dizer não à fofoca e à maledicência. Muito importante, essencial. Existem diversos programas aí de televisão que vivem de fofoca, que vivem de falar mal dos outros, que vivem de dar notícia ruim, que vivem de falar que fulano e ciclano é isso, fulano e ciclano é aquilo. Gente, pelo amor de Deus, isso não está certo, porque vai atrair coisas ruins, não é verdade? Não aos vícios e às drogas, isso não precisa nem de muita explicação, né? Precisamos vencer os nossos vícios para que a gente possa evoluir. Não ao ódio e à raiva. Olha que coisa. Não podemos ter raiva nem ódio de ninguém. Devemos entender
que aquela pessoa está em erro e ela vai melhorar ainda. Que nós também queremos que isso seja feito por nós quando nós erramos, né? Que a pessoa nos entenda, nos compreenda e nos perdoe. Então, interessante. Correção imediata de qualquer erro cometido. Muito importante isso. Santo Agostinho falava que a gente tinha que chegar no final do dia e quando fosse deitar para dormir, pensar o que fez de errado no dia e no dia seguinte já iniciar corrigindo o que havia feito no dia anterior. Então, é importantíssimo isso. Lutar contra injustiças. Pensamento constante no bem e evolução a cada dia. Gente, nós vemos muitas injustiças acontecendo. Muitas. Aí você vai dizer assim, é injusto, mas está na lei, tem que ser assim, está na lei dos homens. Né? Aquelas bolinhas que eu disse para vocês, lembra? Então está aqui na legislação humana, mas a lei divina é muito maior, muito mais abrangente. Então vamos lutar para que essas injustiças se acabem e que as coisas se fortaleçam dentro da moralidade, da ética, dentro dos princípios da caridade. Sempre praticando o bem, pensamento constante no bem. Se você estiver pensando em coisas boas, pensando no bem, não vai haver espaço para o mal. A gente vai errar menos. A gente vai tentar acertar mais e errar menos, tá? E evolução a cada dia, gente, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. A gente não vai dar um grande passo, um passo enorme na nossa evolução. Nós vamos indo. Às vezes a gente aprende mais rápido. Tudo bem, bacana. Aí é importante que a gente ponha o pé no chão e fale, olha, vamos praticar isso aqui, tá? Ok? Para concluir aqui, o mal é a ausência do bem. Nós já falamos ali. Da mesma forma que o frio é a ausência de calor. Uma exemplificação boa da Evelyn aqui, tá? Onde não existe o bem, vai existir o mal. Então, praticar sempre o bem, pensar sempre no bem, como nós acabamos de dizer, é uma regra de ouro importante para nós aí, tá? Não praticar o mal já é um grande princípio, tá? Porque não praticando o mal, de uma certa maneira, você já vai estar fazendo o bem. Então é importante isso. Depois, num próximo passo, não vai bastar apenas não fazer o mal. Vai ser necessário fazer o bem. Mas, já parando de praticar o mal, é um ótimo começo, tá certo? Outra coisa, Deus somente quer o bem. O mal é criação do homem, então só do homem vem o mal, não vem de Deus. Tá certo? Então a gente tem que se lembrar disso. Se na criação houvesse um ser criado para o mal, aí era inevitável. Né? Mas isso, a garganta está meio danada, mas isso não existe. Ninguém foi criado propenso para o mal, tá certo? Todos fomos criados iguais, com ascendência para o bem, com a lei gravada dentro de nós. Então, todos somos passíveis de tomar o caminho certo, de entrar pelo caminho do bem, tá certo? O bem é o único determinismo divino. A doutrina espírita combate muito a fatalidade e o determinismo, vocês sabem disso, tá? Você dizer assim, eu fiz aquilo errado ali, porque já estava determinado que eu tinha que fazer. Não, não. Você veio aqui, lembra das nossas escolhas reencarnatórias? Com as provas em gênero. Mas ninguém pôs nas suas provas que você tinha que chegar aqui e matar alguém. Não. Você tinha um acerto para fazer com ela, mas não era esse acerto. Você tinha que acertar as coisas com ela, com amor, com caridade, com fraternidade. Lembra? Justiça, amor e caridade. Mas aí você vem aqui e faz errado. Então, o que acontece? Não é esse o determinismo que a gente está dizendo. O único determinismo que existe dentro do universo é a prática do bem. Todos nós estamos com esse determinismo gravados dentro de nós. Tá certo? Nós vamos poder evitar isso. Tá? Então, o nosso caminho é fazer o bem. E é bom, né? Quando a gente faz alguma coisa boa. Quando a gente pratica o bem, a gente se sente bem. E esse é o sentimento bacana. É um sentimento verdadeiro, que quando a gente faz a coisa boa, quando você serve uma sopa para alguém, quando você faz a doação de uma cesta básica, faz um bazar, como vocês fazem aí em Três Pontas, e aquilo serve para vocês fazerem caridade com aqueles valores que vocês apuram ali, isso é bom demais. Então aí você compra alguma coisa para alguém que está necessitado, vai lá e leva e entrega aquilo em nome de Jesus, que é a tarefa que a gente faz, é bom demais. Então praticar o bem é um determinismo que está entranhado em nós. E a gente vai levar isso adiante no nosso coração, porque ele está impregnado, nós não podemos ficar livres dele.
Tá bem? Então esse é o único determinismo que existe no universo. E todos nós vamos praticar o bem, e o bem está impregnado em nós estamos ali embebido do bem. Tá? Ele está ainda obscurecido, porque a gente tem feito tanta bobagem, tanta asneira, e aí uma coisa vai obstruindo a outra. Mas a partir do momento que a gente vai abrindo um caminho ali, a luz sai. Né? Hoje eu vi escrito o seguinte, que às vezes a gente quebra alguma coisa para que a luz passe. Então é importante que a gente quebre essa nossa carapaça, quebre essa nossa casca, né, dura, para que a nossa luz comece a aparecer. E aí sim nós vamos começar a crescer, porque a luz vem vindo, vai saindo, vai brotando, e a prática do bem vai ficando comum em toda a nossa vida. Certo? Eu vou finalizando por aqui, porque aquele teste do autoconhecimento, cada um que faça o seu aí, né, como a Evelyn explicou lá, se vocês quiserem assistir o vídeo de novo, é muito interessante aquilo, gostei muito daquele teste de autoconhecimento que ela pôs lá. A dona Eliana escreveu aqui, o bem é tudo que é de acordo com a lei de Deus. É isso aí. É exatamente isso daí. Então, nós estamos fadados ao bem. Vamos ser bons. Vamos fazer o bem, praticar o bem, nós vamos vencer. Agora, afastando do mal, afastando dos erros, das coisas que a gente erra no dia a dia, já é um ótimo começo. Tá? Então, se você tem uma propensão, por exemplo, ao jogo, no Brasil é até proibido, né? Jogo de azar. Mas se você é uma pessoa que tem o jogo como um vício, por exemplo, como um objetivo muito maior do que uma distração apenas de final de semana, sentar numa mesa com os amigos ou os familiares, por exemplo, vamos jogar um truco, jogar um joguinho de buraco. Não, não é esse jogo. Mas aqueles jogos de azar, se você tem propensão, por exemplo, estou dando exemplo, hein, gente? Se você tem propensão a isso, tente evitar. Não vá. Aonde que tem os jogos? Ah, é na casa de alguém, então não vá lá. Pô, cara, mas você desapareceu, você não tá vindo mais aqui. Falei, bicho, isso acontece? Eu não tô tendo tempo mais. Eu tô apertado com outras coisas, assumi um compromisso aqui, sabe, de família, e eu não tô podendo ir, não precisa falar. Você vai sofrer com aquilo, mas intimamente você vai estar arrancando aquelas raízes que estão te incomodando, que estão te amolando, e é uma maneira de a gente, como a dona Eliane faz aqui, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. Então, essa é uma forma que a gente tem de dar a volta naquilo que nos atrapalha, que nos incomoda. Então, por exemplo, ali naquele quarteirão ali, tem um lugar que você costumava frequentar já de muito tempo e que estava te causando um malefício. O que você faz? Desvia dali. Eu preciso ir lá, então eu vou dar a volta, vou contornar, passar por um outro caminho até eu sair lá. Para que isso? Para que você, de uma certa maneira, arrume força para vencer aquela etapa que ainda está te incomodando. Tá bom? Tudo certo, meus queridos? Eu penso que nós conseguimos abranger o assunto todo aqui. Tá certo? Mais algum comentário aí, gente? No chat? Estamos fechando até agora com 10 pessoas. Tem mais alguma coisa aí para dizer para nós aqui no chat? Vamos lá. A gente possa encerrar, ou podemos encerrar, está tudo de acordo, está tudo certo. Está tudo bem? Podemos encerrar em paz aqui, então? Tá bom, então são 21h19, foi quase uma hora, né, de falação total aqui, mas eu espero ter ajudado bastante, espero que a gente tenha conseguido aí o nosso objetivo de trazer para vocês mais uma aula de doutrina espírita, de estudo sistematizado. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço aos amigos espirituais a possibilidade de estarmos juntos, ainda que remotamente, estudando essa doutrina maravilhosa, né? Que coisa mais boa. Que a gente tenha uma ótima semana, um ótimo final de segunda-feira. Próximo final de semana, deixo aqui já de antemão o meu abraço fraterno, o meu carinho a todas as mamães, tá? Muito importante aí o Dia das Mães, que nem precisava ter um dia, né? Todas têm que ser veneradas todos os dias, porque é uma tarefa, é uma missão grandiosa demais. Então, recebo aqui o meu abraço fraterno, meu carinho, um beijo no coração de todas vocês, tá certo? Que Jesus, então, nos proteja nos próximos dias, que tenhamos um resto de semana glorioso, de progresso, de paz, de muita alegria. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau, até a próxima semana.